Olá, sejam todos bem-vindos à 20ª TPC dos professores de anos iniciais da Diretoria de Ensino Região Centro. Hoje nós vamos dar continuidade à apresentação das práticas exitosas do ano de 2022. Todos os nossos sonhos podem se tornar realidade se tivermos a coragem de persegui-los. Pensando aqui sobre a citação de Walt Disney, os nossos sonhos e objetivos são a razão da nossa existência. Desejamos que vocês sempre persigam os seus sonhos, encontrem o seu propósito e que façam das suas conquistas momentos únicos e desfrutem com muita felicidade. Vamos aos nossos combinados. Dúvidas podem ser questionadas no estacionamento de dúvidas pedagógicas. Sugestões e críticas podem ser encaminhadas no formulário de avaliação. Os materiais referentes a esta formação estão disponíveis para download. Os links para acesso aos formulários e materiais estão disponíveis na pauta e na descrição do vídeo. Dando continuidade à 19ª TPC, o objetivo da formação de hoje é replicar as práticas exitosas desenvolvidas pelas unidades escolares no ano de 2022. Atividade 1, leitura deleite, um ano de esperança. Braulio Bessa. Ano novo é tudo novo no sentimento da gente, porém, preserve do antigo o que lhe empurrou para a frente. Junte tudo o que prestou, misture com muito amor e faça um mundo diferente. Preserve os beijos, os cheiros, os chamegos de amor, as gargalhadas mais altas, as piadas que contou. E se a tristeza apertar, basta você se lembrar dos sorrisos que arrancou. O meu ou o seu caminho não são muito diferentes. Tem espinho, pedra, buraco, para mode atrasar a gente. Não desanime por nada, pois até uma topada empurra você para frente. Continue sendo forte, tenha fé no Criador, fé também em você mesmo. Não tenha medo da dor, siga em frente a caminhada. Saiba que a cruz mais pesada o Filho de Deus carregou. Nós, do Núcleo Pedagógico da Diretoria Centro, desejamos a vocês um ano novo cheinho de esperanças. Vamos para a prática da Escola Estadual Deputado Pedro Costa, que é uma escola do Programa de Ensino Integral. Os professores Luiz Fernando Junqueira e Leonardo de Alcântara abordam atletismo e educação especial. Pensando no atletismo relacionado ao desenvolvimento das habilidades motoras que fazem parte do nosso cotidiano, como andar, o correr e o saltar, o atletismo é a base das demais modalidades esportivas, não se limitando somente à resistência física, mas integrando também outras capacidades dos estudantes. A prática tem o objetivo de oportunizar aos estudantes a identificação e o reconhecimento do atletismo, dando-lhes condições de reconhecer as suas principais provas, apontando suas diferenças e semelhanças com outras modalidades esportivas, além de aumentar o acervo motor dos estudantes. Apresentaremos aqui as provas e os materiais utilizados. Os estudantes praticam salto em altura, salto triplo e corrida com barreiras. É importante ressaltar que busca-se a inclusão de todos os estudantes nas atividades. Todas foram desenvolvidas de forma lúdica e educativa para a realização da prova propriamente dita, respeitando a maturação motora e a individualidade de cada estudante. Os professores Luiz e Leonardo planejaram as aulas de atletismo buscando a inclusão e o desenvolvimento das habilidades motoras da modalidade esportiva. Agora, apreciem alguns trechos das aulas.
A prática exitosa da Escola Estadual Conselheiro Antônio Prado é um bom exemplo de aplicação em sala de aula das formações de professores realizadas durante as ATPC. A professora Jaqueline Faria utilizou os ensinamentos das ATPC com os estudantes do terceiro ano C. Assista agora o Cordel da Rainha. Bom dia! Somos do terceiro ano C e vamos apresentar de nossa autoria o Cordel da Rainha. Hoje vim falar da Rainha Elizabeth II, que gostava da natureza. Vivia num lindo castelo com sua imensa beleza. Chegava a causar inveja à suprema realeza. Com 25 anos foi coroada rainha. Viveu grandes momentos governando o Reino Unido. Passou por alguns tormentos, mas promoveu a paz e a justiça, sempre com bons argumentos. Casada com o príncipe Philip, esse foi seu grande companheiro. Viveram juntos muitos anos. Realmente era um amor verdadeiro, que durou até o príncipe dar um suspiro derradeiro. Elizabeth II teve 4 filhos. Eu vou fazer a apresentação. Charles, Anne, André e Eduardo, que foram criados com muita dedicação, sendo amados por seus pais de todo o coração. Não posso esquecer de falar da sua nora mais famosa. Foi a princesa Diana, que era bonita e charmosa, mas infelizmente morreu jovem, realmente uma perda dolorosa. A rainha tinha várias paixões, dentre elas seus animaizinhos. Gostava dos cavalos e tinha muitos cachorrinhos. Era muito carinhosa com todos os seus bichinhos. Falando sobre a moda, que também era muito importante, a rainha usava chapéus, bolsas e joias. Estava sempre muito elegante, tinha um estilo próprio com sua roupa de tão vibrante. Seu reinado durou 70 anos, foi a soberana mais longeva da história. Aqui no Brasil inaugurou o MASP, o que para nós foi uma glória. Viajou por mais de 100 países, levando a lembrança na memória. Sempre com muitos compromissos, nada foi tão fácil para a rainha, mas seu legado será lembrado durante a vida inteirinha. Ninguém nunca vai te esquecer. Deus salve a rainha! Literatura de cordel. Os folhetos de cordel nas feiras eram vendidos, pendurados
enrolados num cordão, falando do acontecido, de amor, luta e mistério, de fé e do desassistido. Xilogravura é uma técnica de impressão chinesa, muito antiga, que faz a reprodução da imagem gravada sobre papel ou outro suporte adequado. Esse processo é parecido com o carimbo e pode ser feito utilizando como matriz, madeira ou outros materiais. No nosso caso, utilizamos isopor. Os materiais utilizados para a confecção dos folhetos foram papel sulfite, guache, pincel e o isopor com o desenho da coroa da rainha. Com todos os materiais em mãos, cada aluno escolheu sua cor preferida e colocamos em prática a produção dos folhetos que cada um iria utilizar para declamar o cordel da rainha. O processo aconteceu da seguinte maneira: desenhamos no isopor a imagem da coroa da rainha e com uma caneta ou um lápis sem ponta, passamos por cima do desenho fazendo uma leve pressão, até criar um relevo. Depois, com o guache da cor preferida de cada um, pincelamos todo o desenho, para que a imagem saísse no papel com os contornos do relevo que fizemos no isopor. Como é um folheto, verificamos para que lado ele tinha que abrir. Então, colocamos o sulfite em cima do isopor com o guache e passamos a mão em cima do papel algumas vezes, para ter certeza que a imagem sairia perfeita. Terminamos essa etapa, deixamos os folhetos secarem por um tempo e assim finalizamos a parte da xilogravura. Antes que eu me esqueça, utilizamos a metodologia ativa do Pop-Up Book para ilustrar nossa apresentação, mas ao invés de livro, criamos cartões 3D que ajudaram a contar a trajetória da Rainha Elizabeth II. Espero que tenham gostado do resultado. Obrigada pela atenção e até a próxima! Espero que estejam gostando e agora eu vou trazer para vocês a prática da Escola Estadual Professor Mário Teixeira Mariano com as eleições do segundo ano A. Os CGPs da escola são Jefferson e a Marinalva e a professora responsável pela prática é a professora Ana Carolina. Vamos assistir? Para ilustrar um pouquinho dessa prática, os CGPs trouxeram a seguinte citação: a boa educação é aquela em que o professor pede para que seus alunos pensem e se dediquem a promover um diálogo para promover a compreensão e o crescimento dos estudantes. William Glasser. Diante da necessidade de intensificar a utilização das metodologias ativas durante as aulas, os CGPs Jefferson e Marinalva trouxeram propostas de compartilhamento de estratégias diferenciadas entre os professores durante as ATPCs. A intenção dessa ação é tornar a aula mais dinâmica, o que aumenta o interesse dos alunos e, consequentemente, o aprendizado, resultando na melhoria do desempenho dos estudantes em todos os componentes curriculares. O objetivo geral, então, é compartilhar prática pedagógica que favorece o protagonismo do aluno, inspirada nas eleições nacionais, que mostra o resultado da ação realizada pelos CGPs para que as estratégias utilizadas em sala de aula tivessem maior impacto sobre os estudantes. Então, após, alguns trabalhos em ATPC junto aos CGPs da unidade escolar, a professora aproveitou de uma curiosidade dos estudantes, e montou esse projeto junto a eles. Ela se utilizou das metodologias ativas e trouxe uma curiosidade e ampliou os conhecimentos dos estudantes a partir de um determinado assunto. Então, além de compreender, os direitos e as obrigações que cada um tem, as características fundamentais das eleições, conceito da democracia, a consciência cidadã, além de tudo isso,
ainda foi trabalhado junto aos estudantes as habilidades de língua portuguesa e matemática. Vamos ver como ficou? Nessa foto é possível que vocês vejam a professora Ana Caroline e a sua turminha do segundo ano A. Então, vocês podem observar que a professora montou uma sequência didática, que é uma forma de organizar metodologicamente, de forma sequencial, a execução das atividades, o que ajuda a melhorar a educação, a interação entre o professor e o estudante, né, entre os demais colegas, enfim. Então, considerando os objetivos e as habilidades do currículo que ela desejava alcançar. Então, ela partiu do questionamento dos estudantes sobre as eleições, justamente no momento político fervoroso que nós passávamos em nosso país. Então, a professora contextualizou, conceitualizou, incentivando nos seus alunos o protagonismo. Então, após todo o trabalho de conceitualização e contextualização feito em sala de aula e tantas outras atividades que já haviam sido feitas, resolveram fazer então uma eleição dentro da sala de aula. Para isso, 6 crianças foram sorteadas para serem candidatos à presidência, mas isso só ocorreu após todas as crianças terem escrito as suas propostas, caso fossem candidatos à presidência. Então, aí vocês conseguem ver os 6 candidatos do segundo ano A. Então, após os candidatos fazerem a sua propaganda política e dizerem quais eram as suas propostas, os eleitores pensaram sobre quais seriam essas melhores propostas para que eles pudessem fazer a votação. E essa votação ela foi feita de forma secreta. Cada eleitor escreveu o nome do candidato que eles gostariam de votar e colocaram em uma urna. Depois, eles construíram um gráfico para ficar melhor a visualização da quantidade de votos de cada candidato. Após a apuração dos votos, o resultado foi divulgado. E aí temos o nosso presidente eleito. Animais, não julgar os mendigos, abaixar o preço dos alimentos. Assinado presidente Antônio. Eu vou cuidar dos animais machucados e virar uma médica. Se eles ficarem machucados o dia inteiro, eu vou virar uma médica. O planeta e os animais. Se você fosse presidenta, você ia ajudar a natureza, preservar a natureza, sim? Tá bom, muito obrigada. Se eu fosse presidente, eu ia cuidar dos animais, jogar lixo no lixo e não deixar maltratar o planeta. Muito bem, candidata Luísa, muito obrigada. Vou cuidar dos animais e vou baixar o preço dos mosquitos. Muito obrigada, candidata Tiffany. Vou ajudar os mendigos de rua, vou dar comida para os animais e vou limpar a praia. Muito obrigada, candidata Lorena Oliveira.
Vou apresentar agora para vocês o projeto antirracista Refletindo sobre o Racismo. É uma prática da Escola Estadual Expedicionário Brasileiro. As CGPs da escola são Ana Laura e Noabe, e a atividade é de responsabilidade da professora Fernanda. Vamos conferir? O objetivo dessa atividade é retratar a importância dessa data e relembrar a importância dela para o nosso dia a dia, para vivermos em um mundo com mais empatia e respeito. Diante de algumas situações pontuais que aconteceram na turma da professora Fernanda, ela teve a necessidade de trabalhar com os estudantes de uma forma mais rigorosa as questões sociais e culturais que envolvem reflexão sobre o racismo. Por isso, ela montou um projeto antirracista e uma das atividades que nos chamou bastante atenção foi a discussão que partiu de cenas de um curta-metragem chamado Dudu e o Lápis Cor de Pele e do filme Estrelas Além do Tempo. O trabalho foi tão legal que esse projeto se ampliou em toda a escola e todos os anos séries promoveram trabalhos como os que vocês verão a seguir. A discussão e o trabalho foi tão rico e tão produtivo que os estudantes chegaram a produzir artigos de opinião. A atividade também se estendeu a atividades artísticas, como releituras, e também a confecção das abaiomis. Aqui vocês conseguem ver que a exposição dos trabalhos foi feita por toda a escola e por todos os anos séries. Esses trabalhos não são simplesmente desenhos ou escritas, eles realmente têm um significado. O ensino de língua inglesa realizado na Escola Estadual Brigadeiro Faria Lima em 2022 é uma prática exitosa. Acompanhe. Durante as aulas de inglês se vivencia a premissa corresponsabilidade. O trabalho interdisciplinar inclui os conteúdos das áreas de linguagens, ciências da natureza e matemática, dando suporte às atividades de recuperação e recomposição das aprendizagens dos estudantes, além de contribuir para a inclusão dos estudantes público-alvo da educação especial. Boa tarde a todos, esse é um pequeno vídeo de apresentação. Eu me chamo Wagner Pereira, sou professor de língua inglesa aqui na Escola Estadual Brigadeiro Faria Lima. E quando eu soube no ano passado, pela primeira vez que eu daria aula de língua inglesa aqui nessa escola, para alunos do 1º ao 5º ano, para mim me pareceu um desafio muito grande, mas muito interessante ao mesmo tempo. E vim para cá com o desejo de fazer e realizar trabalhos bem bons e produtivos com as crianças, e tenho conseguido fazê-lo aplicando para as turmas do 1º ao 3º ano o livro Break by Break, e para os alunos de 4º e 5º anos o livro Hello. São livros que trazem conteúdo, em média 10 unidades por livro, e a dificuldade que enfrento é não haver ainda habilidades para o ensino de língua inglesa do 1º ao 5º ano na rede estadual, já que é uma novidade, começou agora no ano de 2022, e eu gostei muito da ideia do desafio, de trabalhar com esse desafio de fazer o ensino da língua inglesa para crianças, muitos deles ainda em fase de alfabetização, 1º ao 3º ano ainda no ciclo de alfabetização. Então, não quero ter a pretensão de criar uma educação bilíngue, mas muitas das coisas que os alunos aprendem eu tenho alinhado com as professoras referências dessas salas, e dando continuidade ao trabalho que essas professoras têm realizado tão brilhantemente.
Algumas experiências que tivemos durante o ano também refletem a questão da inclusão. Nós temos no 5º ano, na turma do 5º ano A, uma aluna chamada Yasmin. Ela usa um aparelho de surdez, ela tem uma intérprete de Libras, inclusive, junto à turma durante as aulas. E nós fizemos uma apresentação muito boa, que eu vou pôr aqui para vocês o vídeo, mostrando a participação da própria turma do 5º ano A, que fez a participação numa apresentação, fazendo inclusive essa apresentação usando os sinais de Libras. Tivemos alguns alunos dos primeiros e segundos anos, a turma do primeiro ano também, as 3 turmas do 2º ano, fazendo uma apresentação de alfabetos, do alfabeto, perdão, e de números de 0 a 12. Então, alternando alunos, entre um falava um número, o outro fazia na sequência, e assim também fizeram com o alfabeto. Foi muito boa experiência também. Aprendemos diversas coisas, diversos momentos de aprendizagem de vocabulário do dia a dia. E no nosso livro do 1º ao 3º ano, Brick by Brick, traz muitas canções que nos permite trabalhar com as crianças a parte lúdica, a parte da brincadeira, que eles adoram e participam muito bem e desenvolvem muito bem essas atividades com as canções. Do 4º e 5º ano, um pouquinho mais extenso o vocabulário. Nós temos um livro do professor que nos guia e auxilia no procedimento, na montagem das aulas e como trabalhar com os alunos. Consegui fazer alguns trabalhos bem interessantes, logicamente com a participação dos alunos, que são maravilhosos e extremamente produtivos. Vou mostrar através de fotos. Nós fizemos também uma apresentação muito boa esse ano, que foi uma apresentação de uma canção em inglês, o Stand By Me, que eles fizeram também de maneira brilhante. Isso tudo vai ser documentado através de fotos e vídeos anexos a esse meu vídeo aqui de apresentação. Muito obrigado. Na escola, há casos de estudantes com surdez severa e moderada. O professor Wagner, com a ajuda da intérprete de Libras, a professora Elis,
realiza a adaptação do material Hello Kids para a língua brasileira de sinais. Há caso de um estudante com deficiências múltiplas, paralisia cerebral e cadeirante. Neste caso, o material tem caracteres ampliados, adequação do objeto de escrita, engrossar o lápis ou a canetinha com elástico, ajuste de mobiliário, aumentar ou diminuir a sua altura ou inclinação e adequação de conteúdo. Os processos e estratégias de inclusão são diversos, podendo ocorrer ou não com a orientação de profissionais especializados, mas é imprescindível que a inclusão seja um processo que envolva a todos da comunidade escolar. Assista agora a um trecho da aula de língua inglesa com tradução em Libras. Olá, olá! It's music time today. Hoje é dia de música. Hello, hello! It's time to sing and play. Hello, hello! Vamos dizer olá com 3 pisões. Vamos dizer olá com 3 palmas. Let's say hello with a big hello. Let's sing hello, hello. Muito bem. O próximo vídeo é um trechinho de uma aula de matemática em parceria com a língua inglesa. 34, 45. O que é isso aqui? Plus. Qual o próximo valor lá? Valor bruto, não? 1649. Excelente. Então, vamos lá. Quanto é que dá? 5 plus 9. 14. Foi um aqui, né? Yes. Responda as seguintes questões. Qual prática apresentada você mais gostou? Justifique. Em relação à prática escolhida, como você desenvolveria o tema em sua escola? Faria alguma adaptação? Das metodologias observadas, qual ou quais você utiliza em sua prática pedagógica? Para acessar esse formulário, aponte a sua câmera para o QR Code que está na tela ou então utilize o link disponível na pauta ou no descritivo do vídeo.
Os próximos slides contam com informações importantes para os docentes. Não deixem de ler. Vocês também podem verificar as informações através da pauta disponibilizada pelo seu coordenador de gestão pedagógica e através do link que está disponível na descrição do vídeo. Além disso, devido ao término do período eleitoral, todo o nosso conteúdo de ETPC já está disponível na playlist EFAI em nosso canal. Por favor, avaliem a nossa formação. Vocês podem acessar o formulário através do QR Code ou do link disponível na descrição do vídeo. Agradecemos a participação de todos, desejamos um ótimo encerramento de ano letivo e um feliz 2023!